que havia antes do Big Bang? Não tente entender essa questão, porque o cérebro humano simplesmente não consegue imaginar. Muitas pessoas pensam que antes do Big Bang havia um vazio escuro onde não existia nada, até que em um determinado instante a singularidade explodiu e então surgiram o universo, as estrelas e nós. Grande erro. A teoria da relatividade de Einstein já nos diz que o espaço e o tempo são produtos do Big Bang. Antes do nascimento do universo, não havia espaço nem tempo, muito menos escuridão, porque a escuridão pressupõe que haja um espaço para contê-la, e naquela época o espaço nem existia. Como poderia haver escuridão? Vou dar um exemplo para você entender. Onde está a pessoa refletida no espelho antes de o espelho ser fabricado? A resposta é: antes de o espelho ser fabricado, a pessoa no espelho simplesmente não existia. Não é que ela estivesse escondida em algum lugar, é que ela era a própria inexistência. O estado antes do nascimento do universo, essa inexistência. Não é que houvesse um espaço vazio, é que o próprio conceito de espaço não existia. Até a descrição "não havia nada" está errada, porque não haver nada ainda exigiria um espaço para sustentar essa condição. O que é ainda mais revolucionário é que o tempo que usamos para descrever a ordem sequencial também não existia antes do nascimento do universo. Einstein nos mostrou que o tempo não é eterno. Não é um cenário do universo, mas está ligado ao espaço e à matéria. E foi criado somente após o Big Bang. Resumindo, sem universo não há tempo. Sem tempo não há antes e depois. Essa afirmação parece confusa e até contraditória, mas podemos entendê-la completamente com uma analogia simples. Suponha que você seja um ser que vive em um mundo bidimensional, e você nunca conseguirá imaginar o que é altura. Por mais que alguém tente descrever, você não consegue construir em sua mente a imagem de um espaço tridimensional, porque seu cérebro simplesmente não evoluiu para perceber a altura. A situação da humanidade, diante do estado anterior ao nascimento do universo, é exatamente essa. Nosso cérebro evoluiu após o nascimento do universo, em um ambiente com tempo e espaço. Nosso pensamento, nossa linguagem, nossa cognição estão todos limitados pelo tempo e pelo espaço. Não conseguimos imaginar um estado sem tempo e sem espaço, assim como o ser bidimensional não consegue imaginar a altura. Ao ler isso, você pode contestar: se não havia tempo, quando aconteceu o Big Bang? Se não havia espaço, onde existia a singularidade que deu origem ao universo? Esse é o ponto mais desconcertante desse enigma. Todas as nossas perguntas dependem do tempo e do espaço, mas antes do nascimento do universo, justamente essas duas coisas não existiam. Então nossas perguntas já estão erradas desde o início. De acordo com a cosmologia moderna, o universo nasceu de uma singularidade, um ponto de volume infinitamente pequeno, densidade infinitamente grande, temperatura infinitamente alta e curvatura infinitamente grande. Atenção! Esse ponto não é o pequeno ponto que entendemos normalmente, porque um ponto ainda precisaria de um espaço para existir. Quando a singularidade existia, ainda não havia espaço. Portanto, essa singularidade não estava em algum lugar do espaço, mas era tudo o que existia. Ela continha toda a matéria, energia, espaço e tempo futuros do universo, mas de uma forma que não podemos imaginar. O mais absurdo é que essa singularidade não tinha um momento de nascimento, nem um local de existência, porque o tempo e o espaço são produtos dela, e não recipientes que a continham. Os cientistas chamam esse estado de flutuação quântica do vácuo. No nada sem tempo e sem espaço, as leis da mecânica quântica ainda existem, gerando aleatoriamente pequenas flutuações de energia. E o nosso universo teria nascido de uma flutuação quântica extremamente acidental e violenta. Alguns cientistas acreditam que o universo nunca nasceu verdadeiramente e nunca morrerá verdadeiramente. Ele está em um ciclo contínuo de expansão, contração, nova expansão e nova contração, como uma respiração que nunca para. Segundo essa hipótese, o universo em que estamos agora é apenas um dos inúmeros ciclos. O universo anterior se contraiu ao extremo, tornou-se uma singularidade e então explodiu, formando o nosso universo atual. No futuro, nosso universo continuará se expandindo até atingir um limite, então começará a se contrair, tornar-se-á novamente uma singularidade e aguardará a próxima explosão. Se essa hipótese for válida, então antes do nascimento do nosso universo, haveria o fim da contração do universo anterior, a morte do universo anterior e o início do próximo universo. Mas ainda há um problema. Quando começou o primeiro ciclo? Se não há tempo, a palavra primeiro também não tem significado. Einstein também se interessou por essa hipótese e escreveu em uma carta a um amigo: se o universo é cíclico, então o tempo se torna um loop fechado, sem começo e sem fim. Isso talvez pudesse explicar o enigma anterior ao nascimento do universo, mas ainda assim está além da capacidade de compreensão humana. Na verdade, não importa quantas hipóteses levantemos, não podemos escapar de uma questão central. Se tudo tem uma origem, então qual é a origem da origem? Einstein, em seus últimos anos, considerou essa questão inimaginável porque percebeu que a cognição humana tem limites. Nosso cérebro evoluiu dentro das regras do universo. Não podemos transcender as regras do universo para entender o que está além dele. Assim como uma formiga não consegue entender a civilização humana, a forma da Terra ou a imensidão do cosmos. Vou dar um exemplo que vai te fazer refletir. Suponha que vivamos em um jogo de computador. O jogo tem seu próprio tempo, espaço e regras físicas. Os personagens do jogo
jamais conseguirão entender o mundo fora dele. Eles não sabem que o jogo foi criado por humanos. Não sabem o que é um computador. Não sabem como era antes de o jogo ser iniciado, porque sua cognição está aprisionada pelas regras do jogo. A humanidade diante do universo pode ser exatamente assim. Vivemos dentro das regras do universo. Tempo, espaço e leis físicas são as regras do jogo, estabelecidas para nós. Não podemos transcender essas regras para entender o estado anterior ao nascimento do universo. O que é ainda mais angustiante é que nem sequer podemos ter certeza se a pergunta o que havia antes do nascimento do universo faz algum sentido. Assim como um personagem de jogo perguntar onde eu estava antes de o jogo iniciar. É uma pergunta sem sentido, porque antes de o jogo iniciar, esse personagem simplesmente não existia. Nem mesmo o sujeito que faz a pergunta existia. Talvez em algum dia no futuro, a humanidade evolua para uma capacidade cognitiva mais avançada, que possa compreender um estado sem tempo e sem espaço. Talvez descobramos que a verdade sobre o universo é ainda mais estranha e surpreendente do que imaginamos. Talvez encontremos a resposta para o que havia antes do Big Bang, mesmo que essa resposta esteja além de toda a nossa imaginação atual. Mas de qualquer forma, uma coisa é certa: a jornada humana de exploração do universo nunca vai parar. Einstein deixou uma frase antes de morrer: a coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. Essa frase, aparentemente contraditória, revela o fascínio do universo. Ele é imensamente misterioso, complexo, além da imaginação humana, mas também possui suas próprias leis, esperando que as descubramos e as entendamos.